Bom, meu nome é Patrícia Sanches. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as histórias em quadrinho no contexto da educação e saúde. E, portanto, eu trouxe um artigo intitulado Metodologias Ativas e Histórias em Quadrinho, uma proposta para a educação e saúde. Vamos falar sobre a introdução do artigo, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, as conclusões e, no final, apresenta as referências. Então, trago o contexto aqui de metodologias ativas, onde o conceito compreende essa implantação de novas formas de ensino na prática escolar e na formação em saúde, modificando o modo como o aluno aprende. Né? Essa é a grande questão, onde a gente coloca o aluno no centro e trabalha as diversas formas de facilitar a compreensão do conteúdo, a participação desse aluno e auxiliar na retenção, né? Tendo a memória aí como uma ferramenta para ajudar na educação e saúde também. Com base nos conceitos de metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizagem, inclusive no contexto de educação e saúde. Né? E a metodologia ativa surge como uma solução para suprir essa necessidade de educação em geral e particularmente na educação em saúde. Nas histórias em quadrinho, que eu vou chamar aqui de HQ, né? Então, além das aplicabilidades da HQ na educação de crianças, que é o mais conhecido, né? A gente sabe daí dos cases brasileiros, no caso a Turma da Mônica, né? Que ajudou na alfabetização de muitas crianças, né? A gente também tem o corpo de pesquisas mostrando a eficácia do potencial das HQs como ferramenta para a educação de pacientes em hospitais e para a formação na área de saúde, na formação de adultos. De forma geral, existem duas categorias de quadrinhos voltados para a saúde listadas nesse artigo. Uma é sobre as memórias sobre a experiência pessoal de saúde, médica ou doença, e o outro é o conteúdo instrucional desenvolvido para educar, seja para prevenção, promoção, tratamento, recuperação. Ao se oferecer quantidade e qualidade de informações sobre um tema relevante e ao público-alvo correto, né? Antigamente crianças, hoje em dia os adultos também, o comunicador e o profissional de saúde cumprem o papel educativo apontado por Persone em 2002. Então eu trouxe essa citação porque ela é bem interessante e ela fala assim: o papel educativo dos meios de comunicação no que tange à saúde se dá através da conscientização do indivíduo quanto à sua conduta e a consciência do funcionamento do seu corpo. Então a gente tem aí um pouco da questão do letramento, né, para ele poder entender um pouco de si e lá na frente tomar algumas ações baseadas em processos avaliativos, né? Uma vez que ele acessou também algumas informações, ele pôde compreender, né? Foi facilitada essa compreensão. Houve aí um processo de memorização, às vezes por ele ter essa identificação com essa história, e aí a gente tem a tomada de ação, né? As HQs caracterizam-se como uma metodologia ativa, considerada uma das tecnologias educacionais leves e acessíveis que utilizam de recursos gráficos e interpretação de texto. Então, a gente tem ali as imagens e a gente tem a questão textual, que ela tem que ser mais objetiva, focada, existe uma hierarquia em relação à informação, lê-se primeiro da esquerda para a direita e do mais alto para o mais baixo, né? Em relação aos balões de comentários. E todo o desenho ele vem para acrescentar informações também. Então o desenho ele não só é decorativo, ele também faz parte da história, assim como o texto. É a comunicação não verbal, né? Eles podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, pois os conteúdos são trabalhados de forma mais interativa e produtiva, considerando o aluno como sujeito ativo na construção do método. E sabe-se que as HQs sempre fizeram parte da vida dos indivíduos da sociedade, principalmente anos atrás, quando a gente não tinha esse contato todo com essas tecnologias digitais, né? Onde a gente não tinha os e-books, a gente não tinha acesso ao podcast, só era rádio, né? E assim, as HQs atraíam crianças, adolescentes e até mesmo adultos, por ter um conteúdo escrito um pouco mais facilitado, né? Utilizando de desenhos coloridos também.
Por meio de HQs como heróis, vilões e personagens cômicos, o que era imaginário quase se tornava real e palpável. Então, esse fato demonstra a influência dessa metodologia ativa que é o HQ. E ali, no meio daquelas batalhas épicas de super-heróis, ou do dia a dia da Rua do Limoeiro, lá com a Turma da Mônica, a gente podia discorrer de vários tipos de assunto, como identificações étnicos, raciais, né? A questão da representatividade, que foi tão prejudicada esse tempo todo. A gente podia lidar com o nosso dia a dia também, né? Dos problemas do dia a dia, nossas relações com nossos pais, né? Então, muitos assuntos eles podiam ser abordados ali naqueles quadrinhos. Green et al. 2013, destacaram o uso de HQs na medicina como uma estratégia para aprimorar a empatia médica, a compreensão do paciente e a reflexão profissional. Já um estudo realizado por McNichol, 2017, as HQs elas foram usadas para ajudar pacientes a compreender informações médicas complexas. Então, esse é um dos fatores que também auxilia, né? Você quebrar a cadência dessa informação tão difícil em algumas mensagens de fácil compreensão. Winnie, 2010, encontrava evidências de que HQs poderiam ser uma ferramenta eficaz para aumentar a compreensão da saúde em um estudo com crianças. E Roots, 2001, observaram que imagens aumentavam a retenção de informações relacionadas à saúde, porque não é só aquele conteúdo textual, né? Ele também vai fixando e lidando com as nossas identificações. Isso tem implicações diretas para o tratamento e a prevenção de doenças, especialmente quando a compreensão clara e a ação oportuna, elas são essenciais. Então, mais uma vez, a gente está aqui falando de educação e saúde, mas mais uma vez a gente também está falando de letramento, quando a gente pensa nessa compreensão para uma tomada de ação. E aí, ao implementar HQs na educação e saúde, torna-se fundamental considerar a precisão, o contexto cultural e a sensibilidade dos conteúdos, porque essa adaptação cultural em relação à história, ela faz a gente se conectar com ela, né? Kieselwicz, 2020, aumentaram a criação de HQs médicas, que requer colaboração interprofissional, incluindo profissionais de saúde e artistas, né? Então, querendo ou não, você vai precisar de alguém, né, para ilustrar a sua história em quadrinho. Hoje, a gente consegue utilizar alguns recursos de inteligência artificial, como o DALL-E, por exemplo, que é o criador da OpenAI, o gerador de imagens, baseados em prompts textos, onde você solicita, eu gostaria de uma imagem onde tem uma maçã em cima da mesa. Daqui a pouco você vai pedir uma maçã mordida em cima da mesa. Então, ele vai gerando essas imagens e você pode utilizar ela para fazer as histórias em quadrinho. A única dificuldade ainda atualmente é que quando você gera imagens, elas podem gerar estilos completamente diferentes. Então, por isso que ainda é importante utilizar essa interprofissionalidade, vamos dizer assim, né? Essa colaboração interprofissional para que a gente possa criar nossas histórias. Apesar de que o Prêmio Jabuti, o último Prêmio Jabuti que houve, já foram com HQs, foi uma HQ do Frankenstein, que foi toda ilustrada com inteligência artificial usando o Midjourney, né? Que é o da Adobe, se eu não me engano. A inteligência artificial da Adobe. Então, assim, já temos possibilidades, né? Na verdade, o uso de história em quadrinhos na educação e saúde é uma prática em crescimento que é sustentada tanto pelas pesquisas empíricas quanto pela teoria da aprendizagem, né? A teoria da aprendizagem significativa, a aprendizagem ao longo da vida. Então, são coisas que nos marcam, né? A gente retém essa memória. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de um artigo com o título de HQ e Saúde, o uso das histórias de Maurício de Souza na prevenção de doenças e promoção da saúde, de 2011, né, que está disponível nesse link aí.
E aí ele traz aqui, ó, uma história em quadrinho da Turma da Mônica, onde tem referências aos sintomas da diabetes. Então ele mostra aqui, deixa eu pegar um laser. De o quê? Diabetes, muita gente tem isso. Eu não sabia que tinha diabetes, até que comecei a sentir fraqueza, uma sede terrível e fazia pipi o tempo todo. Estava sempre cansada e com fome, meus ferimentos demoravam para cicatrizar e sentia muita coceira. Então, ele já vai começando ali nesse quadrinho, de forma muito inocente, a trazer algumas identificações de sintomas que essa criança, que esse adulto pode estar ali lendo. Então, às vezes, é na oportunidade de ler um quadrinho que você descobre, às vezes, que tem uma doença ou como fazer o manejo dela. Trouxe outro exemplo, que foi sobre comportamento dos usuários de droga, que também foi tratado aqui, né? Então, o uso constante pode afetar a vontade da pessoa, que fica desmotivada, sem conseguir tomar atitudes. Muitas crianças começam no vício cheirando cola de sapateiro. E aqui tem uma sapataria, né? O cigarro também é uma droga, apesar de poder ser vendido em qualquer lugar. Tá mal. Aqui é o raio-x e ele tossindo, coffee, né? Então, aqui a gente pode olhar uma hierarquia onde o narrador está falando, não são os personagens, tá? Tá sempre no topo, lado esquerdo, para a gente poder entender ali o contexto, né? Se tivesse trocado, eu ia ler primeiro a palavra sapataria e depois é que eu ia ler essa mensagem. Tá? E aqui a gente consegue ver o narrador falando e os dois personagens também. Então, primeiro eu vejo o do médico, depois eu vejo o do paciente, tá? Então, essa é uma estrutura interessante para você facilitar a leitura do seu usuário. Aí aqui um outro exemplo, orientações médicas de prevenção a doenças pulmonares. Então, ele tem aqui, ó, só usar remédios prescritos pelo médico e submeter-se a controles médicos periodicamente. Né? Que ele está no balcão da farmácia, que ele está aferindo a pressão arterial. E aí tem um diálogo, né? Descansar, divertir-se, tirar umas férias e com certeza o senhor viverá mais e melhor, né? E aqui trouxe um outro exemplo, completamente diferente aí da questão do Maurício de Souza, que é do Ministério Público do Trabalho em quadrinhos. Tem vários quadrinhos lidando com esses problemas no trabalho. Esse aí especificamente é o de saúde mental no trabalho. Né? Então, na trama, a personagem Carla acaba de ser contratada para assumir o RH de uma empresa que passa por um grande número de absenteísmo. Carla busca entender o motivo para tantas faltas e acaba descobrindo grandes problemas por trás dos atestados. A história vai além e aponta as causas do adoecimento dos funcionários, mostrando a importância de um ambiente de trabalho seguro, ou saudável e seguro. Confira essa história que ressalta a importância de um bom ambiente de trabalho para que todos tenham uma ótima saúde mental. Então, essa é a descrição desse quadrinho. Eu li esse quadrinho, ele fala sobre burnout, ele fala sobre depressão, ansiedade, sobrecarga, sobre as estratégias que os contratantes usam para puxar o máximo de produtividade dos seus colaboradores e também como que a transformação de um ambiente de trabalho, né, transformar ele mais humano, mais adequado, aumenta essa produtividade sem esgotar os colaboradores, né? Então, muito interessante. Assim como esse, tem outros lá sobre impacto de vacinação, né, no contexto do trabalho. Atletas e adolescentes, a dignidade do nosso esporte, né, sobre a importância de você fazer esportes, racismo e igualdade, trabalho infantil e sobre EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e os coletivos. Aí, voltando ao artigo, o objetivo do artigo é compreender a importância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, considerando histórias em quadrinhos para a contextualização da educação, especificamente da educação e saúde como uma proposta. Na metodologia, foi feita uma revisão narrativa da literatura por meio do portal periódico CAPES. Uma revisão narrativa é diferente de uma revisão integrativa, ela não tem tantos passos, né? Ela apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ela não precisa de métodos, ela só está descrevendo um fato que foi observado ali na literatura, tá? E para identificar a produção nacional, utilizou-se os descritores História em Quadrinho, o Booleano End, Educação
E para identificar a literatura nacional, utilizou-se os descritores Comic Book e Education, com o booleano AND. A pesquisa resultou em 21 artigos em português, 18 artigos em inglês. Eles foram avaliados, né, de acordo com os critérios de inclusão. Não tinha descrito os critérios de exclusão, mas o de inclusão era publicações originais com resumos disponíveis em inglês e português, estudos que apresentassem resultado da educação por meio da metodologia de HQs e estudos publicados entre 2016 e 2023. Após a aplicação de critérios, selecionou-se 29 artigos para leitura na íntegra e excluiu-se 7 artigos pelo resumo, pois não iam ao encontro dos objetivos do estudo. E a amostra final foi constituída por 19 artigos. Aí trouxe um pouco dos resultados. Aqui ele mostra um quadro extenso com os 19 resultados, trouxe só alguns. Então aqui ele mostra um trabalho de 2016, falando sobre educação básica a nível médio. Ele trabalhava a imunologia, por exemplo. Aqui sobre obesidade, né? Sobre expectativa de consumo de frutas e verduras. Este outro, eles falam sobre educação alimentar, tá? De 2016 também. Aí tem mais alguns outros aqui sobre Libras, sobre diversidade. Aqui um pouco sobre hábitos nocivos e insalubres. Enfim, aí tem mais um pouco. E aí, resumindo aí esses trabalhos publicados, então, por meio dos resultados, constata-se que os HQs, como metodologia ativa, ele representam uma ferramenta eficaz para alcançar as principais metas de aprendizagem, além de contribuir para outros benefícios, né? Que é a promoção da saúde, a socialização, a melhora significativa da adesão a medicamentos, o apoio para a alimentação saudável de crianças e a promoção de diversidade. Então, esses foram os temas mais batidos dentro dos trabalhos que eles encontraram nessa revisão narrativa. Constatou-se ainda que, além dos benefícios destinados às crianças e adolescentes, os HQs servem de apoio pedagógico para docentes e alunos de graduação, né? Então, dentro desse escopo da pesquisa. E com base nesses resultados, sugere-se que a inclusão de HQs na educação e saúde, ela representa uma abordagem inovadora e acessível que atende à necessidade de métodos de ensino interativos e eficazes. Então, ela quebra a monotonia daquele estudo só, uma apostila ou um falatório dentro de um consultório, e ele estende outras áreas, né? Como a área do desenho, a área dos textos curtos, né? Extremamente pensados, porque é muito mais difícil fazer um texto curto e objetivo do que um texto longo, cheio de palavras, cheio de ideias ali. As HQs têm o potencial de revolucionar a forma como a informação de saúde é transmitida, tornando-a mais acessível e envolvente, sem dúvidas. Como conclusão, eu trago que a gente, com base nesses resultados, a gente também pode entender que para implementar essas estratégias vão de encontro com o ensino tradicional, né? E as necessidades cognitivas dos alunos. Então, como eu falei anteriormente, ele quebra essa coisa do mesmo, do mais do mesmo, e aí ele traz uma nova abordagem, né? Trazendo essas pessoas, sejam crianças, adultos, para esse contexto, né? Para esse mundo lúdico. Esse fato justifica a inclusão de ferramentas pedagógicas inovadoras, nos quais os alunos já estão familiarizados, né? Que a gente tem os primeiros contatos com HQs já na infância. A revisão narrativa da literatura mostrou que os HQs se tornaram ferramentas eficazes, tanto para o ensino fundamental e médio quanto para o superior, além de ter se tornado um método de auxílio para docentes que buscam inovar nas formas de transmitir conteúdo de diversas disciplinas, que é um pouco do que a gente conversou aqui também. E estudos futuros podem contribuir para o resultado deste estudo, a fim de estimular a adoção de HQs enquanto metodologias ativas. Aí trouxe um pouco das referências que eu utilizei, que é a do artigo que a gente discutiu aqui, o do trabalho do Maurício de Souza, junto com o Ministério da Saúde, né, na prevenção de doenças, e alguns outros estudos que eu utilizei para fazer uma leitura atenta.
Então, precisando de entrar em contato, esse é meu e-mail e muito obrigada pela atenção.